A última trombeta. A Bíblia é um livro essencialmente espiritual. Traz metáforas e alegorias de cunho espiritual. Por isso, não se deve interpretá-la ao pé da letra caso se deseje realmente penetrar nos ensinamentos que ela traz. Uma das recorrentes imagens bíblicas associadas à época do juízo final é a da trombeta. Por volta do século VI a.C., Sofonias descreveu de uma maneira particularmente impressionante esse tempo do julgamento, denominado por ele de Dia do Senhor. No final da exortação, o profeta associa esse dia tão grave à trombeta e ao alarme. Abre aspas. Eis que se aproxima o grande dia do Senhor. Ele se aproxima rapidamente. Terrível é o ruído que faz o dia do Senhor. O mais forte soltará gritos de amargura nesse dia. Esse dia será um dia de ira, dia de angústia e de aflição, dia de ruína e de devastação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de névoas espessas, dia de trombeta e de alarme. Fecha aspas. Sofonias 1, 14 a 16. Já sobre a atividade do Filho do Homem durante o tempo do juízo, Zacarias apresenta a seguinte imagem. Abre aspas. O Senhor será visto lutando contra eles, suas flechas saindo como raios. O Senhor Deus toca a trombeta e avança o vendaval que vem do sul. Fecha aspas. Zacarias 9, 14. Por fim, lemos no Apocalipse que há, abre aspas, 7 anjos em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Fecha aspas. Apocalipse 8:2. Os toques de trombeta indicam os últimos avisos que chegam para a criatura humana durante o juízo, para que acorde em tempo de seu sono espiritual e possa subsistir. E o som da última trombeta que ainda procura acordá-la é o medo. A sensação atual de medo, de culpa, de tempo se esgotando, não são delírios da mente. São sentimentos reais, intuições provenientes do espírito. O desespero é apenas aparentemente infundado, porque sua causa não é reconhecível no corpo físico. Diz respeito àquilo que de mais terrível pode atingir o espírito humano: a extinção de sua autoconsciência, a morte espiritual, a condenação eterna. É contra isso, contra esse fim terrível no juízo, que a alma humana luta. Daí os sentimentos inexplicáveis de pavor e desespero. É no íntimo de cada um que o juízo se efetiva de forma mais contundente. Em nossa época, cada um de nós já foi e está sendo atingido pelas irradiações julgadoras do juízo final. Vivemos o tempo em que os corações estão sendo abalados com punhos férreos, quando com terrível inexorabilidade está sendo extirpada a arrogância espiritual de cada um. Extirpada através do medo. Um medo atroz, imenso, abrangente, inexplicável, indevassável, que obriga o ser humano a prostrar-se de joelhos, totalmente vencido. Contudo, no fundo, essa situação tão dramática é unicamente mais uma graça proveniente da luz, mais um auxílio pleno de amor dos muitos que o espírito humano já recebeu, para que acorde ainda em tempo, liberte-se das trevas a ele aderidas e busque, com todas as suas forças, o aprimoramento espiritual. Pois não há outro caminho para a salvação, a despeito da crença disseminada num sacrifício expiatório de Jesus. Em sua obra Na Luz da Verdade, Abdrushim afirma que, abre aspas, graça e amor, única e exclusivamente, se encontram nos efeitos de todas as leis que existem na criação. Fecha aspas. Muitos bem-intencionados rejeitam dar explicações assim tão claras a respeito do tempo em que vivemos, do tempo do juízo, com a justificativa de que isso pode angustiar as pessoas desnecessariamente. Mas essa atitude não decorre de verdadeiro amor ao próximo, pois este sempre procurará dar ao semelhante aquilo que lhe é de fato útil,
e não o que lhe possa causar alguma alegria efêmera ou anestesiar seu coração. Numa situação de incêndio num prédio, nenhum verdadeiro auxiliador tentará persuadir calmamente os moradores da importância de se tomar medidas preventivas para evitar a combustão e a queima de objetos inflamáveis, mas sim gritará fogo a plenos pulmões. Vivemos presentemente a última fase do juízo final. Agora vale ser ou não ser. Todos nós já fomos alcançados pelos sons das trombetas do juízo. Mudemos, portanto, nosso modo de ser. Procuremos conhecer finalmente as leis que governam a maravilhosa criação de Deus e, principalmente, nos esforcemos em viver segundo elas. E se formos atingidos pelo som da última trombeta, saibamos, então, antes de mais nada, que isso é, sim, um auxílio inestimável, o empurrão de que ainda necessitamos para redirecionar nossa vontade, nossos pensamentos e ações, a fim de renascermos no Espírito como novas criaturas, preenchidas da mais profunda gratidão pela dádiva da vida. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, livros-ogt, bit.ly, livros-ogt.